Gente, vamos lá para a nossa primeira aula sobre cura emocional. Eu fechei tudo aqui para isolar ao máximo o som. Então, assim, se tiver algum ruído, o cachorro latindo lá fora, não liguem. Fiz o máximo que eu pude aqui para isolar tudo. Fechei janela, fechei porta, fechei tudo. Pra gente se concentrar bem aqui na primeira aula. E a primeira coisa que eu queria, assim, conversar com vocês é sobre uma palestra que eu li esses dias e que fez todo sentido pra mim e que eu tenho certeza que vai trazer clareza, trazer intencionalidade pra você que está aqui ou você que vai assistir essa gravação. Então, ouvir e não aplicar não garante que você realmente tenha ouvido. Então não vai adiantar nada eu estar aqui falando com você, você entrar ao vivo ou você assistir essa gravação e você não colocar em prática aquilo que você ouve. Porque você só garante que você realmente ouviu alguma coisa quando você coloca em prática. É a mesma coisa você pegar um livro para ler. Se você não aplica aquilo que você leu, quem garante que você realmente leu? Percebem? Então, eu quero que vocês assistam essas aulas, essa primeira aula, de forma intencional, se comprometendo a colocar em prática aquilo que você ouve aqui, aquilo que você aprendeu aqui. Porque é isso que vai fazer a diferença, esse é o divisor de águas. Não é você simplesmente entrar numa aula e pronto, resolvi a minha vida. Não. O que vai fazer a diferença é você colocar em prática aquilo que você aprende. Então, eu quero que vocês tenham esse compromisso, essa autorresponsabilidade em colocar em prática aquilo que você aprende, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula. Cura emocional. O primeiro passo da cura emocional é você ter uma vida espiritual bem alinhada. E eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que Deus quer pra você? O que você acha que Deus quer pra você? Eu imagino que a primeira coisa que você pensa é: Deus quer coisas boas, né? Todo mundo acha isso, todo mundo pensa isso. É a primeira coisa. E em Jeremias 29:11 fala assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Então Deus tem planos de paz, Ele não tem planos de mal. Só que como nós vamos viver os planos de paz de Deus se nós estamos muito ocupados vivendo os planos que nós planejamos? Vocês percebem a contradição que existe aí? Como que você vai viver os planos de Deus se você está passando toda a sua vida vivendo o plano que você criou, que você nem sabe se esse era o plano que Deus tinha para sua vida? Aí muitas vezes a gente não sabe por que a gente não vive em paz. É porque você está vivendo o plano seu, o plano que você criou. Você não está vivendo o plano de Deus. Então, o primeiro passo para você viver uma vida de paz, de cura emocional, é você estar alinhada com a sua vida espiritual, você estar alinhada com os planos de Deus para sua vida. Gente, quando eu estiver olhando para cá é porque eu tô com o meu guia aqui, tá? Então esse é o primeiro passo, você estar bem espiritualmente. E como que eu vivo bem espiritualmente? Vivendo bem com Deus. E como que eu vivo bem com Deus? Vivendo de acordo com a palavra. E uma das coisas que a palavra diz é que nós precisamos perdoar. E essa é a primeira chave da liberdade emocional.
eu vou apresentar para vocês 3 chaves de liberdade emocional, de cura emocional. E o perdão é a primeira delas. Por quê? Porque eu ouvi uma frase uma vez que, assim, me marcou. E eu não sei quem falou, não sei se eu li, se eu ouvi, não lembro. Mas ela me marcou. E pra mim fez todo sentido. Foi de que a essência do amor é o perdão. Porque se você parar pra pensar, se você não perdoa, não tem como você amar alguém. E você só ama alguém quando você perdoa. Então, o perdão, ele é... Quando você não perdoa, você guarda aquele sentimento de rancor, de raiva, de vingança. E tudo isso, todos esses sentimentos, pensamentos, são prisões emocionais que te impedem de amar. Vocês percebem isso? Em Mateus, na Bíblia, fala, em Mateus 6, 14 ao 15 fala: porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, quando você não perdoa a outra pessoa, você cria uma barreira entre a fonte, que é Deus. E se você cria uma barreira entre você e a fonte, que é Deus, como que você vai transbordar alguma coisa? Você está desconectado da fonte? A fonte é Deus. Se você está desconectado da fonte, como que você vai transbordar alguma coisa? Aí você começa a ficar seco, né? Quando você não perdoa. Você começa a ficar seco. E aí você começa a sentir a necessidade de se preencher. E aí você não libera perdão, mas você precisa se preencher. E você se preenche como? No mundo material, ou com pessoas, ou com vícios. É isso que acontece quando a gente guarda dentro de nós sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, porque é isso que tá dentro de nós. E quanto mais a gente alimenta esse tipo de sentimento, mais fica registrado a pessoa que nos fez mal. Porque toda vez que você alimenta aquele sentimento, aquele pensamento sobre tudo aquilo que aconteceu com a sua vida, fica impresso na sua mente aquela pessoa. É como se você prendesse aquela pessoa a você. A outra pessoa tá livre. Ela tá vivendo a vida dela. Só que você tá querendo prender ela dentro de você. Você é a única pessoa que tá presa quando você não libera perdão. E você não se permite ser perdoada por Deus. Você percebe que a única pessoa prejudicada é a pessoa que não perdoa? É a única pessoa que se prejudica. E ela tá achando que tá certa. Muitas vezes, né? E ela não consegue perdoar. Só que a falta de perdão, na minha visão, é a maior prisão emocional que existe. E o perdão não é uma coisa que acontece. Ah, aconteceu, perdoei do nada. Não. Perdão, você escolhe perdoar. Você escolhe perdoar aquela pessoa. E você faz isso todo dia. Todo dia você perdoa aquela pessoa. Todo dia você escolhe perdoar. Ou seja, todo dia você escolhe amar a pessoa. E pode ser que você nem saiba que você precise perdoar. Às vezes a gente nem sabe que precisa perdoar alguém. Vocês sabiam disso? Às vezes aquilo tá tão acostumado dentro de nós, aquele sentimento já faz parte da gente, a gente acha que é normal. Ah, é normal sentir isso. Ah, é normal não gostar daquela pessoa. Será? Será que é normal mesmo? Será que você não se acostumou a sentir raiva, a ficar com rancor, a ficar com invejinha? Às vezes você precisa até mesmo se perdoar.
Às vezes as pessoas nem sabem disso. Não sabem que precisa se perdoar. Porque se colocou em uma situação que se feriu. Isso aconteceu comigo. Eu precisei me perdoar. E como que é o auto-perdão? Como que funciona isso? É quando você reconhece que você não tinha nível de consciência, você não tinha sabedoria o suficiente para compreender se aquela situação era benéfica para você, se aquela situação ia te ferir ou não. E aí você reconhece, nossa, nessa época eu não tinha conhecimento suficiente, eu não sabia. Minutos por dia, então ele fala, epa, passou de 20 minutos, sai daí. Aí, como hoje tem live, eu esqueci de desativar. Mas, continuando. Você tem que se perdoar. Se você se colocou em uma situação que te feriu, reconhece isso, sabe? Reconhece. Nossa, eu me coloquei em uma situação que me feriu. Eu não tinha conhecimento suficiente para entender se essa era uma boa escolha ou não, e eu fiz uma escolha ruim, e eu preciso me perdoar por isso. Essa é uma das coisas mais difíceis que existem, sabe por quê? Porque você precisa abraçar a responsabilidade. E a gente não quer. As pessoas, elas gostam do vitimismo. Elas gostam de ficar, sabe, sempre sendo socorrida. É isso que as pessoas gostam. Elas não gostam de abraçar a responsabilidade para fazer alguma... para assumir, sabe, a responsabilidade. É muito difícil. Nossa, nós temos 3 pessoas online. Comentem aí, pessoal, o que vocês estão achando da live. Então, a primeira chave da cura emocional é o perdão. O perdão é a essência do amor. Você precisa perdoar. Você precisa parar de focar tanto no problema, naquilo que aconteceu com a sua vida, começar a deixar o passado para trás, aprender as lições que o passado te ensinou para se tornar uma pessoa nova. Porque enquanto você não perdoa, você fica preso no passado. E para pra pensar que se você tá preso no passado, você não tá vivendo no presente. Você não tá projetando um futuro incrível. Você tá perdendo tempo. Tempo é a coisa mais valiosa que existe, gente. Não dá pra gente criar mais tempo. Não dá. A gente precisa valorizar isso, a gente precisa esquecer, sabe, algumas coisas, a gente precisa deixar pra trás. E continuar a nossa vida. Fazer diferente. Viver uma vida nova. Enquanto você ficar preso ou presa no passado, é como se você estivesse jogando anos da sua vida no lixo. Já pensou? Jogar anos da sua vida no lixo? Deus te deu a vida pra você utilizá-la da melhor maneira possível. O que você tá fazendo com esse tempo? Tá jogando fora? Ingratidão? Você jogar fora o tempo que Deus te deu? Que ingratidão! Deus te deu de graça a vida e você tá jogando no lixo porque você não consegue perdoar, porque você fica remoendo coisas do passado. E a pessoa que te magoou lá no passado, ela é livre, ela tá vivendo a vida dela. E você tá aí remoendo, perdendo tempo da sua vida, jogando anos da sua vida no lixo. A gente precisa ter consciência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente. Enquanto a gente fica inconsciente, vivendo de forma inconsciente, a gente perde tempo. E o tempo é o nosso recurso mais valioso. A gente precisa valorizar o nosso tempo. Não perder tempo pensando em coisa que aconteceu,
remoendo um sentimento. Esquece isso, gente. Vamos avançar. A segunda chave é você começar a olhar para as suas sombras, para os seus defeitos e você reconhecer eles. Isso envolve o auto-perdão. Será mesmo que você só está ajudando alguém de forma genuína ou será que você está ajudando com a intenção de receber alguma coisa em troca? Será mesmo que você é uma pessoa feliz? Será mesmo que você não é uma pessoa invejosa? A gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que olhar para quem nós somos e reconhecer os nossos defeitos. Será mesmo que você não tem raiva dentro de você? Será mesmo que você se sente uma pessoa realizada? Será mesmo que você ama a pessoa que está do seu lado? Ou será que você só está preenchendo um vazio ali? Sabe? Se faça perguntas. Você só tem resposta quando você se faz perguntas. Você precisa se questionar. E ser verdadeiro com as respostas. A pior coisa que tem é uma pessoa que mente pra si mesma. Que ela se engana o tempo inteiro. Será que você é uma pessoa livre de verdade? Você é livre? Você é livre pra fazer o que você gosta? Você é livre pra expressar o que você sente? Será que você não se sente abandonado? Abandonada? A pior coisa que tem é a pessoa que mente pra si mesma, porque ela se engana o tempo inteiro. E quando você engana a si mesmo, você engana os outros. Quer ver? Você fala pra si mesma que tá tudo bem. Quando lá no fundo você sabe que não tá. E aí alguém te pergunta, tá tudo bem? Você fala que sim. E aí ninguém faz nada pra mudar nada. Continua naquela insatisfação que lá no fundo você sabe que tem. E aí você começa a se tornar uma destruidora de relacionamentos. Porque você não busca ajuda. Vira um looping de que você não sabe porque os seus relacionamentos não dão certo, porque no seu trabalho você não dá certo, porque tem que resolver alguma coisa aqui dentro que você não admite. Você tem que ser verdadeira com você. Você tem que ter um compromisso com a verdade. Para de mentir pra si mesma. Para de se enganar. Seja verdadeira. Você tem que ter um compromisso com a verdade. Começando por você. Seja sincera. Seja sincera, eu tenho raiva. É você com você, entendeu? Ninguém tá vendo. Mas você tem que ser verdadeira. Porque enquanto você ficar mentindo pra si mesma, você sempre vai estar indo na contramão do caminho da virtude. Qual é a verdade que você tá colocando debaixo do tapete? Qual é a verdade que você esconde? De si e dos outros. Sabe por que você esconde a verdade? Porque você quer ser perfeita. Você quer ser perfeito. Só que bem-vindo ao mundo. Não tem ninguém perfeito. As pessoas são falhas, as pessoas erram. As pessoas sentem coisas que elas não gostariam de sentir. Porque nós somos humanos. E não existe nenhum humano perfeito. Só existe o Jesus. Pensa aí, qual é a verdade que tá dentro de você que você fica tentando esconder? Tenho certeza que você vai encontrar.
Faz um exercício prático hoje. Exercício prático, igual eu comecei falando na live, que escutar sem praticar não garante que você escutou. Então, assim, vamos pra prática. 5 verdades sobre você que você esconde de si mesma. Você vai fazer isso hoje. Anota aí. Faz aí no final do dia. Tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa. E não é pra você pensar... A primeira coisa que você pensou é isso. Não. As pessoas, elas precisam aprender a pensar. Pensar não é a primeira coisa que vem na sua mente. O primeiro pensamento que vem na sua mente é o pensamento mais óbvio. É o pensamento automático. Normalmente é o pensamento que não tá certo. Você precisa pensar mais sobre aquilo. Você precisa analisar. É desconfortável. É desconfortável achar verdades ruins sobre nós. Eu sei disso. Eu sei que é desconfortável. Mas é necessário. Porque a gente só começa a trilhar o caminho da cura emocional, o caminho da virtude, quando a gente começa a falar a verdade para nós mesmos. Fala a verdade para você. Para de mentir. E quando você achar que você é perfeita, que você não tem nenhuma mentirinha aí dentro que você se conta, esse é o maior sinal de que você precisa mudar. As pessoas que mais precisam mudar são as pessoas que mais apresentam ponto cego. Ou seja, é a pessoa que não enxerga os seus defeitos, as suas falhas. São essas pessoas que mais precisam mudar. Entendeu? A gente precisa ter consciência disso, gente. Senão a gente fica a vida inteira vivendo no automático, achando que tá tudo bem, quando na verdade não tá. E quando a gente fica cego, a gente perde oportunidade. A gente perde oportunidade boa na vida. Você precisa mudar todo dia. Todo dia você precisa mudar. Todo santo dia você precisa encarar de frente, sabe o quê? A sua zona de conforto. Eu não tô falando de comer bem, de fazer exercício. Não, isso aí é depois. Eu tô falando sobre você sair da zona de conforto da sua forma de pensar, da sua forma de sentir. Sabe, encarar as suas verdades que estão aqui dentro é você sair da sua zona de conforto. Encarar as suas mentiras que estão aqui dentro. É você sair da sua zona de conforto. E é desconfortável. Eu sei que é. Tudo que eu trago aqui, tudo que eu falo aqui, todos os métodos, tudo que eu apresento aqui não é coisa que eu tirei de livro. É a minha experiência. Tem coisas de livros? Tem. Tem coisas que eu aprendo em cursos? Tem. Mas as estruturas do que eu trago, dos métodos que eu trago, são a minha experiência. É o que deu certo pra mim. E é o que vem dando certo para as minhas alunas. A gente precisa mudar a forma que a gente pensa. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, tem poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque aquilo que a gente pensa vem pra cá. Daqui vem pra cá e de cá vem pra cá, pras ações. Então, enquanto você mente aqui pra você mesma, você mente aqui, você mente aqui, você precisa ter um compromisso com a verdade, começando por você.
mesmo que isso seja desconfortável. Você precisa reconhecer que você tem sombra. Você não é 100% luz. Você tem defeito. Você é humana. Tá tudo bem. Para de se chicotear. Sabe? Quando você reconhece que você tem um defeito, que você tem uma falha, que você tem um sentimento que você não gostaria de ter, não se chicoteia. Para de se condenar. Reconhece que você tem aquilo. Eu tenho raiva. Eu aceito isso, mas eu tô disposta a mudar isso. É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar se condenando. É muito pesado a perfeição. O fardo da perfeição é muito pesado. Esquece perfeição. Busca trilhar o caminho da virtude. Não tenta ser perfeita. Busca mudar e melhorar todos os dias, sim. Mas para de tentar recarregar o fardo da perfeição, porque ele é muito pesado. E vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Então a primeira coisa que você tem que fazer, primeiro você precisa reconhecer. Você precisa falar a verdade pra você. Eu tenho um sentimento aqui que realmente eu preciso mudar isso. Não, eu tô fazendo isso aqui não é de forma genuína. Eu tava querendo que alguém visse, eu tava querendo que alguém falasse alguma coisa. Eu tô com essa pessoa aqui, mas eu não gosto dela. Eu tô com ela só porque eu queria estar com alguém. Sabe? Você tem que ser verdadeiro. Você tem que falar, não, eu falo que eu sou feliz, mas eu não sou, não. Você tem que falar a verdade pra você. Então, a primeira coisa, fala a verdade pra você. Segunda coisa, reconhece. Reconhece não, acolhe. Acolhe isso, sabe? Tipo, eu sinto raiva. Eu sou humana, eu erro. Só que eu não quero viver assim. Eu não vou viver assim. Eu vou perdoar a outra pessoa, eu vou me perdoar. E eu vou pagar o preço da mudança. Eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o preço de viver uma vida livre desse sentimento. E quando você aceita, você começa a mudar isso, você começa a mudar quem você é. Você começa a construir uma autoimagem diferente de si mesma. E a partir do momento que você começa a construir uma autoimagem diferente, porque antes você tinha uma imagem de você. E que na sua cabeça até poderia ser uma imagem boa. Só que lá no fundo tinha umas mentirinhas ali que você colocava debaixo do tapete. Ninguém sabe, tá tudo certo. Só que a partir do momento que você reconhece, você acolhe, você muda isso, você começa a construir uma imagem diferente. Uma imagem mais madura. Uma imagem de que você é capaz de superar desafios, porque você já superou um desafio em você. Que não é fácil, é difícil. Você já superou esse desafio. Você já está construindo uma nova imagem de si mesma. E é aí que entra a terceira chave, que é a autoestima. Esquece tudo que você já ouviu falar sobre autoestima. Esquece. Apaga. Apaga da sua memória. E eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de você? Você gosta de você? Lembrando que a primeira resposta que vem na sua mente normalmente não é a resposta certa. É a resposta óbvia, automática. Normalmente não é a resposta certa. Então você tem que pensar. Pensa, você gosta? Se você tem raiva aí dentro, você não gosta. Porque ninguém gosta de pessoa que tem raiva.
Se você é uma pessoa que tem inveja, você não gosta. Porque ninguém gosta de pessoa que tem inveja. Então, assim, você tem que ser verdadeira com você. Fala a verdade. Você gosta de você? Você consegue ficar sozinha com você? Com a pessoa que você é hoje? Fala a verdade. Tenha um compromisso com a verdade. Eu falo isso, gente, porque eu já fui a pessoa que eu não gostava de mim. Eu era chata. Sabe, chata. A gente tem que deixar de ser chata. E como que a gente faz isso? Reconhecendo primeiro que é chata. Depois, mudando. É assim que a gente evolui. A gente precisa reconhecer. As pessoas não querem reconhecer, elas querem ser as perfeitinhas. Não existe isso. Verdade, eu preciso liberar perdão. Bom conteúdo, obrigada. Enquanto não liberar perdão, não vai ter acesso completo à fonte. Enquanto você ficar bloqueando o acesso à fonte, você não vai transbordar. Você vai ser só aquela pessoa sanguessuga. Que precisa sempre de se preencher com alguma coisa externa. Se preencher com alguma compra. Já viram isso? Aquela pessoa que é compulsiva, que precisa sempre estar comprando alguma coisa? É porque ela é vazia, ela precisa se preencher com alguma coisa. Ou a pessoa que precisa sempre estar com alguém. Ela é vazia. Ela precisa se preencher, ela precisa sugar de alguém alguma coisa pra ela se preencher. Você precisa ser completo primeiro, sabe aonde? Em Deus. Você precisa se conectar com a fonte. Você precisa ter a sua identidade em Deus. Você precisa ter a sua identidade pessoal. E aí depois você transborda isso pro mundo. Mas voltando aqui pra terceira chave, que é a autoestima. Você precisa aprender a gostar de você. Como que eu gosto de mim? Uma pergunta boa, né? Você precisa criar evidência de que você é uma pessoa que merece ser gostada. Já pararam pra pensar nisso? É a mesma coisa de você criar evidência de que você é uma pessoa de alta performance. Que você é uma pessoa eficiente. Que você vai lá e faz o que se propôs a fazer, sabe? Quando você faz algo que você se propôs a fazer, você tá criando evidência de que você é capaz. E o que isso faz? Isso aumenta a sua autoconfiança. A autoestima é a mesma coisa. Você precisa criar evidência de que você é uma pessoa que merece ser gostada, ser amada. E como que eu faço isso? Vou falar pra vocês aqui. Vou falar uma coisa interessante aqui pra vocês, que eu até falei na última newsletter, na última edição. Depois vocês vão lá ler. Muito boa. Não sou eu que tô falando. As pessoas que falaram, tá? Até coloquei no story. Gente, a gente precisa entender que semelhante atrai semelhante. No mundo animal, quando a gente vai olhar pro mundo animal, o que a gente observa? Que leão fica com leão, leão fica com leoa, elefante fica com elefante, flamingo fica com flamingo. Você nunca vai ver um leão ficando com um pássaro. Não existe isso no mundo animal. Um leão ficando com um jacaré. Não existe isso. E no mundo humano é a mesma coisa. Nós somos compatíveis com pessoas
que são semelhantes a nós. E não opostas. Esse negócio de opostos se atraem. Tá antigo isso daí. Esse negócio é de quem não tem conhecimento, não tem entendimento. A gente precisa ter entendimento das coisas. Então, é semelhante que atrai semelhante. Você não vai se interessar por uma pessoa que faz coisas totalmente diferentes daquilo que você faz, de pessoa que gosta de coisa totalmente diferente do que você gosta. Você só é oposto no gênero. Hoje em dia nem as pessoas estão até confundindo isso, né? Mas enfim. No gênero. Só isso. Porque o resto você tem que ser compatível. Agora você pensa uma pessoa que tem baixa autoestima. Ela não se gosta. Ela é uma pessoa que não se gosta. E aí chega uma pessoa de alto valor pra ela. E ela fala, ela sabota o relacionamento, por quê? Porque ela pensa, se nem eu gosto de mim, por que essa pessoa vai gostar? Ela sabota o relacionamento. Por quê? Porque leão não fica com elefante. Se o elefante tem baixa autoestima, mesmo que o leão se interesse por ele, não vai dar certo. Não vai dar match. Vai dar ruim. Então, a autoestima não é só sobre você. É sobre tudo que está ao seu redor. Se você se sente um cocô, você não vai achar que você é compatível com um diamante. Falando aqui bem sincera. Por que esse diamante vai gostar de mim? Olha pra mim, quem sou eu? Vocês entendem a importância da autoestima? Quando você não se gosta, por que a outra pessoa ia gostar de você? Vocês percebem isso? Então eu vou falar aqui pra vocês algumas evidências de que você tem baixa autoestima. Você sente... Nossa, gente, já são quase 40 minutos. E eu ainda tenho umas coisinhas aqui pra falar, mas vai dar tempo. Evidências de que você tem baixa autoestima. Vamos lá. Sente medo de desagradar. É aquela pessoa que até o jeito que ela fala, sabe? Assim, fala pra baixo. Parece até que tá pedindo desculpa pra falar. Porque ela tem tanto medo de desagradar que ela acha que até o tom de voz dela vai incomodar alguém. Ela não olha no olho das pessoas pra conversar. Ela não sabe puxar um assunto. É uma pessoa que parece que sempre tá querendo se esconder, sabe? Primeiro sinal é esse. Não quer desagradar. Tem medo. Tem medo de falar o que pensa. Vive se comparando. Tem medo de ficar sozinha. Não consegue ficar sozinha. Acha que nunca é boa o suficiente. Nunca é boa o bastante. Não acredita nela. Se sente inferior aos outros. Se permite viver com pessoas destrutivas. Pessoas que diminuem ela. Pessoa que tem baixa autoestima, ela vive em um relacionamento tóxico. E pra ela tá tudo bem. Tudo bem assim, né? Ela aceita aquilo. E a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem até baixo desempenho. Ela tem baixa produtividade. Ela se sabota o tempo inteiro. O que é autoestima? Na minha concepção, na minha experiência, é quando você não depende do outro para se sentir amada. Autoestima é quando você não depende do outro para se sentir amada. Porque, primeiro, você sabe que você já é amada por Deus.
E segundo, você já criou tanta evidência de que você é uma pessoa que merece ser amada, que você se ama. E o amor que você sente por Deus e por você, você é capaz de transbordar isso para o mundo. Você ama o próximo como a você mesma. Você transborda isso. Não tem nada de errado em você se amar. É errado você se odiar. Só que você só se ama, não é você falando, eu sou incrível, eu sou isso. Não. Você tem que criar evidência de que isso é uma verdade. Porque senão você vai ficar a vida inteira mentindo pra você. E isso é totalmente o oposto do caminho da virtude, do caminho da cura emocional, do caminho da liberdade emocional. Totalmente oposto. É quando você possui a autoestima, é quando você possui uma boa relação com você mesma. Porque você sabe quem você é. Você já tem uma identidade firmada em Deus, você já tem uma identidade construída. Você não precisa ficar se moldando para caber na realidade dos outros, para caber naquilo que as pessoas acham que você tem que fazer, que você tem que falar. Não, porque você já construiu a sua identidade. E como que eu começo a criar essas evidências de que eu tenho autoestima? Como que eu começo a criar essas evidências? Não finja que tá tudo bem, quando não está. De novo, para de mentir. Eu vou bater nessa tecla hoje aqui. Para de mentir pra si mesmo. Se não tá tudo bem, você tem que buscar ajuda. Você tem que reconhecer isso. Faz esse exercício que eu falei pra vocês. De analisar quais são as mentiras que você tá escondendo aí dentro de você, que você precisa reconhecer, que você precisa consertar. Você já vai ver que isso daí vai mudar a sua vida de um jeito. Você vai se sentir livre, leve, sabe? Quando a gente resolve aqui dentro, parece que o mundo aqui ao redor, ele vai se resolvendo junto, sabe? Parece não, o mundo aqui material, ele é uma consequência daquilo que tá dentro de nós. Não é você tentar resolver o material para depois resolver aqui, não, é o contrário. Você se transforma de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, não finja que tá tudo bem quando não tá. Eu sei porque já aconteceu isso comigo. A pessoa perguntar se você tá bem, você fala que tá, mas não tá. E pior, quando você faz isso com você mesma. Tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. E você precisa ser sincera com você. Porque enquanto você fica mentindo pra si mesma de que tá tudo bem e na verdade não está, você sempre vai estar colocando uma máscara, você vai estar se afastando cada vez mais da sua identidade. E à medida que você mente pra si mesma, você mente pros outros. Nós precisamos ter o compromisso com a verdade. Esse é a palavra principal dessa aula. Compromisso com a verdade. Então, não finja que tá tudo bem quando não está. Seja verdadeira. Esse é o primeiro ponto para você começar a desenvolver a autoestima, que é a terceira chave da liberdade emocional, que eu vou trazer aqui nessa aula. Segundo, seja seletiva com as suas relações. Porque se você se permite viver com pessoas que te diminuem, com pessoas que falam
coisas que te machucam, é porque você não gosta de você. Se você se permite viver em um relacionamento, seja, enfim, de família, amoroso, não importa muito. Qualquer tipo de relação que te destrói emocionalmente ou até mesmo fisicamente, se você tem autoestima por você, você não se permite ficar em uma relação assim. Você não se permite se destruir, ser destruída. Então esse é o segundo ponto. Seja seletiva com as suas relações. Se pergunte, essa relação, ela tá me fazendo bem? Essa relação tá me fazendo feliz? Daqui a 5 anos, como será que vai estar? Se agora tá assim, como será depois? A gente precisa se fazer pergunta. Igual eu falei, a gente só tem resposta quando a gente se faz perguntas. Outro ponto, a gente precisa perceber o nosso progresso. Se houver, né? Se você se propor a progredir. Mas quando você se propõe a progredir, você precisa observar isso e reconhecer, nossa, olha, eu avancei aqui nessa parte. Eu consegui perdoar, eu consegui me perdoar, eu consegui fazer tal coisa. Observar isso e reconhecer, sabe? Que você é uma pessoa que está avançando, não uma pessoa que está estagnada. Isso fortalece a sua autoestima. Porque são essas coisas que criam evidências de que você merece ser gostada, que você merece ser amada. Não é você falando pra si mesma de que é incrível, de que... Não é nada disso. É você criar provas de que isso é uma verdade e não uma mentirinha que você tá criando. Falei quantos... Quarto, pare de depender dos outros para se sentir bem. Não dependa dos outros para você se sentir bem, para você se sentir feliz. Isso é dependência emocional. Quando você depende de alguém para ser feliz, quando você depende que alguém faça alguma coisa para você se sentir bem, você não é feliz. Porque você só é feliz quando alguém faz alguma coisa, quando alguém te... Entendeu? Isso é dependência emocional. Aprenda a dizer não. Sabe quando a gente aprende a dizer não? Quando a gente tem muita clareza dos nossos princípios e dos nossos valores. Muita clareza. Não é coisas superficiais, não. Princípios e valores bem definidos em todas as áreas da vida. Quando você tem muita clareza disso, é simples dizer não. Porque você tem um porquê por trás. Você não tá falando não porque alguém vai achar ruim. Não. Você tá falando não porque você tem um princípio e você tem um valor. E se você quebrar esse princípio, se você quebrar esse valor, você vai sofrer as consequências. Você vai viver uma realidade que não tá alinhada com aquilo que você quer pro futuro. Então, quando você tem princípios e valores muito bem definidos, dizer não se torna muito simples. Porque você tem clareza de quem você é, de quem você quer se tornar. Enquanto você não tem essa clareza, você fala assim porque senão vai ficar chato, né? Vai ficar chato eu não ir, né? Então você tá fazendo só pra agradar alguém. Quando você tem um porquê por trás, quando você tem clareza dos seus princípios, valores e tudo isso, você fala não sem dó, gente. Porque você sabe quem você é. Você sabe o que você quer pra sua vida. Você sabe que você tá agindo, não é
agindo aleatoriamente, você está agindo com intencionalidade. Você está seguindo o plano. Não é algo da sua cabeça. E tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: quando você quebra um princípio, lá na frente, esse princípio vai quebrar você. Agora você imagina, a pessoa que tem clareza dos princípios, ela quebra ele, lá na frente ele vai quebrar ela. Agora imagina quem nem tem princípio. Tá falando assim pra todo mundo, vou, né? Tá bom, né? Essa pessoa se quebra o tempo inteiro, ela se sabota o tempo inteiro. A gente precisa saber aprender a dizer não. Porque o não é uma coisa ruim. Quando você tem princípios e valores, o não, ele protege a sua identidade. O não, ele protege os seus planos. Próximo, para de se culpar. Igual eu falei no começo. Você não é perfeita. Você não é perfeita. Esquece isso. Você tem defeitos. Você tem sentimentos que surgiram a partir de experiências que te magoaram e que você não gostaria de ter. E aí você fica se culpando. Você não precisa se culpar, você precisa reconhecer. Eu reconheço que eu tenho esse sentimento. Eu reconheço que eu sou imperfeita, por isso que eu tenho esse sentimento, mas eu vou fazer tudo o que eu puder para me livrar desse sentimento. Eu vou fazer tudo o que eu puder para eu amar as pessoas. Até mesmo aquelas que me feriram, aquelas que me machucaram. Então para de se culpar. Para de se mutilar, sabe? De se bater o tempo inteiro. Deus te ama. Deus te ama. Você precisa se amar também. Para de se bater tanto, sabe? Às vezes a gente se bate tanto. E a gente acaba se colocando em situações e experiências que nos batem também. A gente precisa parar de se bater. A gente precisa aprender a se amar. Ser leve. Por último, é similar ao anterior, né? Parar de se criticar. Para de se criticar. Para de falar palavras negativas de si mesmo. Para com isso. Às vezes a gente acha que a gente tá com raiva de alguém, mas às vezes a gente tá com raiva da gente. Já pararam pra pensar nisso? Às vezes você não tem raiva de ninguém. Às vezes você não tem. Às vezes é a raiva de você. Você precisa se perdoar às vezes, sabe? Às vezes você se bate tanto. E às vezes você até se acostumou com esse seu comportamento de se bater, de se machucar. Que você acha que é normal isso. Você acha que é normal falar pra si mesmo que você não merece ser feliz, que você merece sofrer mesmo. Gente, isso não é normal. Deus não quer que ninguém vive sofrendo. Ele tem planos de paz, igual eu falei aqui no começo. Deus tem planos de paz. Só que como nós vamos viver os planos de Deus se nós estamos perdendo tempo vivendo os planos que nós criamos? Que a gente nem sabe se Deus está aprovando esse plano. E a gente só percebe que não é o plano quando a gente quebra a cara. É assim que acontece. Quando você começar a trilhar esse caminho de cura, começando por você, vai ser impossível você não começar
a desenvolver a autoestima. É impossível você começar a não ter autoestima. Porque você cria evidência. Nossa, olha, eu consegui fazer isso. Você começa a gostar de você. Você para de se bater tanto, sabe? Começa a se tornar mais leve. Não só leve pra você, mas você começa a ser leve para as outras pessoas. Você começa a ver alguém brigando e fala: quem foi? Por que você tá brigando? Calma. Não precisa brigar. Tá tudo bem. As coisas se resolvem. E eu vou ter que finalizar a live, gente, porque já vai dar 1 hora aqui. E o Instagram, se eu não me engano, é 1 hora de live. Então, não posso me estender muito mais agora. Então, a aula de hoje foi sobre cura emocional. E eu quero que vocês tenham isso em mente, que vocês gravem isso. Primeiro, você precisa ser verdadeira com você. Fala a verdade pra você. Fala a verdade. Sabe? Eu preciso perdoar. Às vezes você não precisa perdoar alguém, às vezes você precisa se perdoar. Se perdoa. Perdoa o outro. Reconhece que você tem aí defeitos, que você tem sentimentos que você sabe que não é certo. E busca resolver isso. Você precisa ter um compromisso com a verdade. Fala a verdade pra você. Fala a verdade pra Deus. Deus não vai te bater se você falar a verdade pra Ele. Você precisa ter um momento, você e Deus. Você com você. E fala a verdade. Perdoa. Perdoa você mesma. Você vai ver que só de você fazer isso, a sua vida vai mudar, assim, drasticamente. E depois você começa a criar evidências de que você merece sim ser amada, de que você merece sim ser gostada. Crie evidências de que você não depende de ninguém para ser feliz. Seja independente emocionalmente. E transborde isso para outras pessoas. Esse é o início da liberdade emocional. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou deixar ela gravada para vocês assistirem mais vezes, para quem não estava online também. Um beijo e até amanhã.